Bem, chegamos ao nosso segundo vídeo aqui sobre o que é uma oratória de alto impacto. No primeiro vídeo eu falei para você sobre notas importantes, dei uma introdução do assunto, do que você deve ter aí na sua palestra e na sua pregação. E agora, qual é o princípio que você tem que ter guardado aí no seu coração de uma boa palestra, de uma boa pregação, de uma boa aula, de um bom sermão? Esses princípios você não pode abrir mão, porque se você abrir mão de algum princípio desse aqui, você vai colocar em risco a sua entrega de conteúdo, a sua venda de conhecimento, a sua palestra, a sua questão de autoridade sobre o assunto. Vamos lá, o primeiro princípio: saiba do que você está falando. Saiba do que você está falando. Esse é o primeiro princípio. Você precisa conhecer aquele conteúdo. Você precisa saber do que você está falando, para você não cometer uma gafe, não falar uma bobagem, não falar uma besteira. O segundo ponto é: domine o assunto. Seja especialista naquele assunto. Um exemplo: todo mundo gosta de falar de política. Isso é notório. Todo mundo gosta de falar de futebol. Isso também é notório. Mas nem todos dominam o assunto sobre o que estão falando. Uma coisa sou eu falar sobre futebol. Outra coisa é o Luiz Felipe Scolari falar sobre futebol. Outra coisa é o Neymar falar sobre futebol, o Pelé falar sobre futebol. Isso é totalmente diferente. Uma coisa é você saber do que você está falando, outra coisa é dominar o assunto. Você tem que saber do que você está falando e você tem que dominar o assunto que você está tratando. Isso é muito importante. Então anote. Saiba do que você está falando. E outra, domine o assunto. E o terceiro princípio: um bom orador resolve um problema em apenas 5 minutos de conversa. Pessoas gostam de entender as soluções de maneira rápida. Ah, mas como isso acontece? Como é que eu vou resolver um problema em 5 minutos? Você pode até não resolver, mas você vai apontar o caminho, pelo menos nesse período. Como assim? Ah, mas como é que eu vou apontar? Olha, preste atenção, vou te fazer uma pergunta e você vai falar assim: preste atenção, você vá no evento X, que eu vou tratar de X, Y, Z, vamos tratar desses assuntos. Eu quero saber como é que eu vou falar em público. Você faz o seguinte: baixa o e-book do Pastor Leandro, que ele lá vai te dar 4 passos importantes de como se falar em público, como se montar uma palestra. Você já direcionou ali uma resposta clara, precisa, pelo menos de como aquela pessoa vai resolver a sua dúvida e o seu problema. Então anote aí no teu caderno. Princípios de uma boa palestra: saiba do que você está falando, domine o assunto e responda a pergunta nevrálgica da sua palestra em até 5 minutos. Ou pelo menos encaminhe a solução ou diga como isso vai ser feito e como você vai explicar essa solução desse problema. Então esses são os princípios importantes de uma palestra, e a gente vai se encontrar no outro vídeo onde eu vou falar sobre a abertura de uma palestra.